Era uma sala luxuosa, no topo de um arranha-céu em Seul. Do lado de fora, as luzes da cidade brilhavam como se fossem estrelas presas ao chão. Mas dentro daquele escritório, a atmosfera era densa, pesada, quase sufocante. E então, uma frase ecoa na mente do espectador logo de cara. Quando a corrupção se veste de terno caro, a verdade pode entrar pela porta mais improvável, a fé de uma secretária. Parece exagero? Parece improvável? Mas é exatamente isso que você vai ver aqui. Um empresário poderoso chamado Chan Jae-hoon, dono de uma das maiores construtoras da Coreia do Sul, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos paz. O que ele não sabia é que sua maior ameaça não viria da polícia, nem da concorrência, mas de alguém que ninguém jamais suspeitaria. Sua nova secretária, uma jovem aparentemente frágil, mas com uma fé inabalável em Deus. E aqui vai o convite. Antes de você mergulhar nessa trama, que mistura ambição, corrupção, fé e redenção, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa é apenas uma das histórias que vão abrir sua mente e seu coração. O que você vai descobrir até o final desse vídeo pode te surpreender tanto que talvez você nunca mais olhe para o mundo corporativo do mesmo jeito. Eu prometo que se você ficar até o último segundo, vai entender como até mesmo no ambiente mais corrupto, a luz pode brilhar através de uma única vida disposta a não negociar seus valores. Mas vamos voltar para dentro daquela sala. Chan Jae-hoon, de terno impecável, cabelos escuros, sempre alinhados com gel, mãos firmes segurando uma taça de uísque importado, olhava para os papéis em sua mesa. Ele estava acostumado a manipular contratos, corromper políticos e dobrar qualquer um que tentasse atravessar o seu caminho. O cheiro de couro caro misturado com madeira de carvalho impregnava o ambiente. Mas por trás do luxo, havia sujeira escondida em cada transação. E quando An-ji entrou naquele escritório pela primeira vez, com seus olhos grandes e brilhantes, cabelo castanho escuro, liso, caindo pelos ombros, e um semblante sereno que parecia deslocado naquele ambiente sombrio, ele não fazia ideia de que a presença dela seria o início do seu maior dilema. Agora eu te pergunto, você já imaginou o que acontece quando a luz entra em um lugar onde só existe escuridão? Você já pensou se no ambiente em que você trabalha, alguém poderia ser usado por Deus para confrontar aquilo que parecia intocável? É exatamente esse tipo de choque que vai acontecer nessa história. E a cada minuto que passa, a tensão aumenta, porque essa secretária cristã não entrou ali por acaso. Será que você está pronto para ver como a coragem silenciosa de uma mulher pode abalar os pilares de um império corrupto? Mas cuidado, porque o que você vai ver a partir de agora pode mexer com você mais do que imagina. A primeira reunião entre Han Jae-hoon e Un-ji parecia comum, mas havia algo estranho no ar, algo que só quem estava presente conseguiria sentir. Ele, sentado em sua cadeira de couro preto, com aquele olhar que intimidava até os advogados mais experientes, se deparou com a calma quase desconcertante da nova secretária. Nenhum tremor nas mãos, nenhuma pressa na fala, apenas serenidade. E isso, para um homem acostumado a ver as pessoas tremerem diante dele, foi desconfortável. Han Jae-hoon estava acostumado a dominar cada sala em que entrava, mas agora, pela primeira vez em anos, sentia que sua presença não era suficiente para controlar o ambiente. E não havia nada de agressivo em An-ji, pelo contrário, era a suavidade dela que o deixava inquieto. Enquanto organizava os contratos sobre a mesa, An-ji percebeu algo que muitos deixariam passar. Cláusulas fraudulentas, números que não batiam, assinaturas duplicadas. Ela não disse nada, não demonstrou surpresa, mas seus olhos captaram cada detalhe. No fundo, ela já sabia que aquele seria o grande teste de sua fé. Antes de aceitar o trabalho, ela tinha orado pedindo direção a Deus, e agora entendia o motivo de ter sido chamada para aquele lugar.
Mas como confrontar um homem tão poderoso, conhecido por destruir qualquer um que ousasse questionar seus métodos? O coração dela batia forte, não de medo, mas de convicção. Não vim aqui apenas para ganhar um salário, vim aqui porque Deus me colocou neste lugar. Do outro lado, Han Jae-hun se levantou, caminhando até a janela que revelava toda a cidade abaixo. Seus olhos fixaram nas luzes dos prédios, mas sua mente estava em outro lugar. Ele lembrava de quando começou, apenas um jovem ambicioso que acreditava que vencer no mercado exigia jogar sujo. E com o tempo, a sujeira virou rotina, e a rotina virou império. Mas havia algo naquela jovem secretária que o incomodava. Por que ele sentia que estava sendo observado por dentro? Como se os olhos dela não tivessem apenas vendo os papéis, mas atravessando a fachada e revelando a podridão escondida. Naquela noite, Angie voltou para casa em silêncio. Sua pequena kitnet era simples, paredes brancas, móveis baratos, mas um canto da sala era reservado para sua Bíblia aberta e um caderno de orações. Ela se ajoelhou diante de Deus e disse: Senhor, sei que este homem está perdido, mas não me deixe temer. Dá-me coragem para ser luz neste lugar, mesmo que eu esteja sozinha. Enquanto orava, lágrimas escorriam pelo rosto, mas não eram de fraqueza, eram de entrega. E naquele instante, ela teve a certeza de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Você já sentiu essa sensação de estar em um lugar onde parecia não fazer sentido, mas algo dentro de você dizia: você está aqui por um propósito? Pois é exatamente isso que Angie estava experimentando. O que ela ainda não sabia era que, em poucos dias, iria se deparar com uma escolha que poderia mudar não apenas sua vida, mas o destino de toda a empresa. E aqui fica a provocação. Se você estivesse no lugar dela, teria coragem de enfrentar o homem mais temido do mercado? Ou escolheria o silêncio, fingindo que nada viu? Continue assistindo, porque o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. A manhã seguinte parecia começar como qualquer outra. O sol atravessava as grandes janelas de vidro do prédio da corporação de Angermun, refletindo sobre os pisos de mármore impecáveis. Funcionários apressados entravam e saíam, cada um carregando sua própria carga de estresse. Mas ninguém ousava levantar os olhos quando o presidente atravessava o saguão. Ele era respeitado, sim, mas era temido muito mais. Um dia, com sua pasta de documentos cuidadosamente organizada, subiu até o último andar do edifício. Seu coração, embora calmo, sabia que aquele dia não seria como os outros. Ao chegar no escritório, encontrou sobre a mesa um envelope pardo. Dentro dele, uma série de contratos ainda não assinados, mas que denunciavam claramente um esquema milionário de superfaturamento em obras públicas. Um dia passou os olhos por cada detalhe e sentiu um frio correr pela espinha. Aquilo não era apenas corrupção, era roubo descarado, um desvio que prejudicaria milhares de pessoas, escolas que jamais seriam construídas, hospitais que nunca sairiam do papel. Seus dedos tremeram por um instante, mas ela fechou os olhos e respirou fundo. Senhor, me mostra o que fazer. Foi nesse momento que Angerun entrou no escritório. Ele não percebeu que ela já tinha aberto o envelope. Com seu habitual tom autoritário, pediu que ela preparasse tudo para uma reunião com investidores estrangeiros naquela tarde. Mas quando os olhos dele cruzaram com os dela, algo diferente aconteceu. Não era medo que ele via, nem submissão, mas um olhar firme, que parecia perguntar silenciosamente: até quando você vai viver dessa maneira? E aquilo o desconcertou. Ele desviou o olhar rapidamente, pegou o telefone e fingiu estar ocupado, mas dentro dele uma inquietação crescia. Durante a reunião,
Um dia observava em silêncio enquanto Jehum apresentava os projetos, mascarando números, vendendo ilusões como se fossem verdades absolutas. Os investidores sorriam, encantados com a projeção de lucros, mas ela via o vazio por trás de cada palavra. Em certo momento, sem querer, seus olhos se encheram de lágrimas discretas. Ela se lembrou de Provérbios 29:2. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Essa verdade queimava em seu coração, e ela sabia, não poderia ficar calada para sempre. O primeiro choque veio naquela noite. Ao sair do prédio, Undi percebeu que estava sendo seguida. Um carro preto, vidros escuros, estacionava discretamente a alguns metros de distância. O medo tentou tomar conta dela, mas uma voz interior lhe dizia: "Não temas, porque eu estou contigo." O que ela não sabia era que os próprios homens de Jehum haviam sido designados para monitorar cada passo dela. Ele ainda não entendia por quê, mas havia algo naquela jovem que o ameaçava. Talvez fosse apenas intuição. Talvez fosse medo de que ela descobrisse demais. E aqui está a primeira virada. Undi já não estava apenas em um emprego perigoso. Ela estava entrando num campo de batalha espiritual e físico, onde sua fé seria testada a cada passo. E Jehum, sem perceber, já começava a sentir rachaduras no império que construiu com mãos sujas. Afinal, como se protege de alguém que não luta com armas comuns, mas com oração, fé e a coragem de permanecer firme diante da escuridão? E eu te deixo essa reflexão. Se fosse você, teria coragem de permanecer neste lugar, sabendo que sua vida poderia estar em risco, mas que sua missão vinha de Deus? Porque a partir daqui, a história só vai se intensificar. O que Undi vai enfrentar nos próximos dias não é apenas perseguição, é a linha entre vida e morte. Na manhã seguinte, a rotina parecia seguir normalmente, mas dentro da empresa, o clima estava diferente. Angui entrou no escritório carregando uma pilha de documentos, tentando manter a mesma serenidade de sempre, mas por dentro seu coração estava em alerta. A lembrança do carro preto da noite anterior ainda a assombrava. Cada passo que dava pelo corredor parecia ecoar mais alto do que deveria, como se o próprio prédio observasse seus movimentos. Os colegas de trabalho a cumprimentavam apressados, mas havia olhares desconfiados em sua direção, como se alguém já tivesse espalhado rumores sobre ela. Quando chegou à mesa, encontrou algo inesperado. Uma pequena caixa preta, sem remetente, cuidadosamente posicionada sobre seus papéis. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Dentro havia apenas um bilhete escrito em letras frias e calculadas. Não se envolva no que não te pertence. Nenhuma assinatura, nenhum detalhe, apenas aquela ameaça clara. Angui respirou profundo, fechou os olhos e orou em silêncio. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas apesar da oração, seu coração acelerava como nunca. E nesse mesmo instante, o inesperado aconteceu. Han Jae-hun entrou no escritório, notou a expressão dela e perguntou o que havia acontecido. Ele não era o tipo de homem que demonstrava interesse em funcionários, mas algo o movia a perguntar. Angui, firme, apenas sorriu e disse: "Está tudo bem, senhor." Mas seu olhar não conseguia disfarçar. Foi aí que Jae-hun percebeu a caixa e, por alguns segundos, seu semblante endureceu de uma maneira diferente.
Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Aquilo não era apenas uma advertência, era um aviso do submundo de onde ele mesmo fazia parte. Só que dessa vez, o alvo não era ele, mas sua secretária. O ritmo da história mudou quando, à noite, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Enquanto Anguille voltava para casa, carregando a sua Bíblia na bolsa, como de costume, alguém surgiu repentinamente no beco por onde passava. Um homem encapuzado, alto, segurando um envelope, bloqueou sua passagem. A cena parecia saída de um pesadelo, mas ao contrário do que imaginava, ele não a atacou. Apenas entregou o envelope e disse com voz rouca: "Leia e escolha bem em quem confiar." Antes que ela pudesse reagir, ele desapareceu na escuridão. Dentro do envelope havia cópias de contratos e documentos que confirmavam o que ela já suspeitava. O império de Han Jae-hun era sustentado por corrupção em larga escala. Mas havia algo mais. No meio dos papéis, uma nota manuscrita dizia: "Até mesmo o mais poderoso tem segredos. Descubra antes que seja tarde." Anguille, atônita, percebeu que alguém de dentro da própria empresa queria ajudá-la. Mas quem? E por quê? O jogo estava mudando. Já não era mais apenas ela contra um homem poderoso. Agora havia outros olhos, outras mãos, talvez aliados escondidos, ou talvez armadilhas disfarçadas. E no coração dela crescia ainda mais a convicção de que não estava ali por acaso. Deus a havia colocado naquele lugar para algo muito maior do que apenas expor contratos sujos. Era uma guerra invisível, onde cada passo exigia discernimento. Você já esteve numa situação em que não sabia em quem confiar? Já sentiu que cada palavra podia ser um risco, cada silêncio uma sentença? Pois é exatamente aí que Anguille estava. E a partir desse ponto, nada mais seria previsível. Porque quando a corrupção começa a ser confrontada pela fé, os segredos mais obscuros vêm à tona, e nem sempre da maneira que imaginamos. Naquela noite, Eun-gi chegou em sua kitnet com o coração em disparada. O envelope ainda estava em suas mãos, os documentos espalhados sobre a sua mesa simples ao lado da Bíblia aberta. O contraste era gritante. De um lado, provas concretas de corrupção e crimes financeiros que poderiam destruir não apenas a carreira de Han Jae-hun, mas também sua liberdade. Do outro, a palavra de Deus que a lembrava de que a justiça verdadeira vem do Senhor. Seus olhos se fixaram em Isaías 1,17. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Era como se aquelas palavras saltassem das páginas para o seu coração, confirmando que sua missão ia além do que podia imaginar. Mas o dilema crescia dentro dela. O que fazer com aquelas provas? Se denunciasse, corria risco de vida, poderia ser perseguida e talvez nem a polícia a protegeria, já que muitos também estavam envolvidos com o império de Jae-hun. Se permanecesse em silêncio, sua consciência pesaria todos os dias, sabendo que crianças, idosos e famílias inteiras estavam sendo prejudicadas por causa daquela rede de corrupção. E se ao invés de denunciar, ela tentasse confrontar o próprio Jae-hun? Mas como enfrentar um homem que tinha poder suficiente para calar qualquer voz que se levantasse contra ele? Enquanto refletia, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Não confie em ninguém. Alguém dentro da empresa está contra ele, mas também contra você. O sangue dela gelou. Isso significava que a pessoa que havia entregado os documentos não era necessariamente um aliado. Poderia ser uma armadilha para colocá-la contra Jae-hun, ou pior, usá-la como bode expiatório.
O jogo estava mais perigoso do que ela imaginava. No dia seguinte, Eun-ji chegou na empresa determinada a manter a calma. Porém, ao entrar no escritório de Jae Han-hoon, algo surpreendente aconteceu. Ele, sempre tão imponente, estava com o semblante carregado de preocupação. Segurava uma foto antiga nas mãos, quase escondida debaixo dos papéis. Era uma imagem dele ainda jovem, ao lado da sua família. Eun-ji percebeu por alguns segundos uma vulnerabilidade no olhar dele, como se atrás daquela muralha de frieza existisse um homem quebrado. Mas logo o instante passou e ele voltou a ser o empresário arrogante de sempre. Ainda assim, aquela pequena brecha plantou uma dúvida no seu coração. Seria possível que até mesmo um homem tão corrompido pudesse ser alcançado pela graça de Deus? E o dilema se intensificou. Eun-ji tinha nas mãos o poder de destruir Jae Han-hoon com os documentos, mas também começava a enxergar que por trás de todo o luxo e corrupção havia um ser humano que talvez nunca tivesse ouvido sobre a verdadeira redenção. Será que sua missão era expor a corrupção ou salvar aquela alma perdida? Essa tensão queimava dentro dela como fogo. Você já enfrentou esse tipo de dilema? Aquela situação em que o certo parece óbvio, mas dentro de você existe uma voz dizendo: espere, olhe além, existe algo mais profundo. Pois é exatamente isso que Eun-ji estava vivendo. E mal sabia ela que sua escolha nos próximos dias definiria não apenas seu futuro, mas também o destino de Han Jae-hoon. A manhã chegou com um silêncio quase sobrenatural sobre Seul. As ruas pareciam normais, mas no coração de Eun-ji, uma tempestade silenciosa se agitava. Ela sabia que aquele seria um dia decisivo, um ponto de virada que poderia selar o destino de Han Jae-yoon e, ao mesmo tempo, definir sua própria missão. Ao atravessar o saguão do prédio da construtora, seu passo era firme, mas a mente corria por cenários que poderiam acontecer. Quem enviou os documentos? Era realmente alguém tentando ajudá-la ou mais uma armadilha para testar sua fé e coragem? Cada funcionário que passava por ela parecia um possível aliado ou inimigo, e seu olhar penetrante, mais sereno, varria a cena como se estivesse decifrando intenções ocultas. Ela carregava em sua pasta a determinação de Deus e em seu coração a oração constante: Senhor, guia meus passos e protege meu espírito diante daqueles que ainda não te conhecem. Quando Eun-ji entrou no escritório de Han Jae-yoon, percebeu de imediato que ele estava diferente. O empresário, que geralmente se erguia com a imponência de quem controla tudo ao seu redor, parecia hesitante. Seus dedos roçaram distraidamente os papéis da mesa e seu olhar encontrou o dela por um instante mais longo do que o normal. Não havia agressividade nem arrogância, havia uma tensão diferente, quase palpável, como se ele sentisse que algo estava prestes a mudar, mas não compreendesse exatamente o que. Eun-ji colocou a pasta na mesa com cuidado, respirando fundo, sabendo que qualquer palavra poderia iniciar uma reação inesperada. Senhor Han, gostaria de conversar sobre alguns contratos e decisões recentes da empresa, disse ela com uma calma que parecia simples, mas carregava a firmeza de um propósito divino. O tom de voz dela era suave, quase doce, mas dentro da suavidade havia uma força que silenciosamente desafiava toda a fachada de arrogância e corrupção de Han Jae-yoon. O empresário franziu o senho, desconfiado, mas aceitou que ela falasse. Eun-ji começou a apontar irregularidades, questionando de forma respeitosa, porém direta, os números e cláusulas dos contratos que não batiam. Ela não gritava, não acusava, não confrontava com ódio ou indignação.
ela apenas expunha os fatos com clareza, deixando que cada palavra fosse um espelho para a consciência de Han Jae-yoon. E, de repente, algo inédito aconteceu. Ele fechou os olhos por um instante, como se o peso das escolhas de toda uma vida estivesse sendo colocado sobre os seus ombros, e murmurou: "An-ji, como você pode ser tão calma diante de tudo isso?" Ela respondeu apenas com um sorriso discreto e palavras que carregavam verdade e fé. "Senhor, é Deus quem me dá coragem, e é Ele quem revela o que está escondido." A frase caiu como uma lâmina silenciosa sobre o império de Han Jae-yoon, despertando nele sentimentos que ele não sabia que ainda existiam: remorso, dúvida, medo e, pela primeira vez em muitos anos, esperança. Enquanto o diálogo se desenrolava, a atmosfera do escritório mudou. O ar parecia mais leve, mas ao mesmo tempo carregado de uma expectativa quase espiritual. An-ji percebeu que aquele momento não era apenas sobre contratos e corrupção, mas sobre transformar corações, iniciar mudanças invisíveis que poderiam derrubar impérios construídos sobre mentiras e pecados, não com violência, mas com fé. Cada palavra dela penetrava silenciosamente na alma de Han Jae-yoon, mostrando que há uma justiça maior do que qualquer tribunal humano e que o poder da luz e da verdade nunca seria derrotado. Ele recostou-se na cadeira, fechado em seus pensamentos, enquanto ela permanecia de pé, confiante, mas respeitosa, permitindo que ele enfrentasse a sua própria consciência. E, naquele instante, An-ji lembrou-se de Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Cada palavra parecia sussurrar diretamente para Han Jae-yoon. Cada ato de coragem dela era uma semente plantada no coração endurecido do empresário. Ela sabia que não poderia forçar a transformação dele, mas podia ser o instrumento de Deus para iniciar algo que nem a maior investigação policial seria capaz de fazer. E você, espectador, já parou para pensar que às vezes a maior força para mudar o mundo não está em gritos ou denúncias, mas na coragem silenciosa de uma vida que não negocia seus valores e que confia no plano de Deus? O que viria a seguir? Ainda não era a hora da resolução final. Haveria chazis e chazios maiores, escolhas mais arriscadas e momentos de dúvida que testariam tanto An-ji quanto Han Jae-yoon. Mas uma coisa estava clara: a semente da transformação havia sido plantada, e agora era questão de tempo até que florescesse, desafiando o império da corrupção com a luz da fé e da verdade. E você vai querer ficar até o último segundo, porque as próximas cenas vão revelar se a coragem silenciosa de uma secretária pode realmente mudar a vida do homem mais poderoso da Coreia do Sul, e talvez até inspirar você a enxergar a justiça de Deus no seu próprio cotidiano. O dia seguinte começou cinzento, como se o céu refletisse o peso que pairava sobre Seul e sobre o coração de An-ji. A cidade parecia alheia à guerra silenciosa que se desenrolava no topo do arranha-céu da construtora. Mas dentro daqueles corredores de vidro e mármore, cada passo carregava a ameaça de consequências imprevisíveis. An-ji entrou no prédio com a determinação de quem sabe que cada movimento é crucial, mas mal podia imaginar que os perigos que enfrentaria naquele dia não viriam apenas das sombras humanas, mas de forças ocultas que agiam para proteger os segredos mais sombrios de Jae-hong. Ao passar pelos corredores, sentiu olhares atentos, sussurros contidos, como se alguém a observasse, tentando medir até onde ousaria ir.
Ela respirou fundo e murmurou uma oração curta, pedindo discernimento. Senhor, abre meus olhos para enxergar a verdade e protege-me de toda armadilha. Mal chegou ao escritório, Andy percebeu que algo estava errado. O ar parecia mais pesado, como se a própria energia do local tivesse mudado. Sobre sua mesa, em vez da rotina de papéis organizados, encontrou um pequeno dispositivo eletrônico piscando com luz vermelha, quase imperceptível, mas o suficiente para fazer seu coração disparar. Era uma câmera de vigilância escondida, minúscula, sofisticada, claramente colocada por alguém dentro da empresa. Alguém que não queria ser identificado, mas que tinha olhos em cada canto. A sensação de invasão não era apenas física, mas espiritual. Quem poderia estar observando seus passos? Quem seria confiável naquele labirinto de mentiras e corrupção? Enquanto ela examinava o dispositivo, o telefone tocou. Uma chamada anônima. A voz do outro lado era profunda, quase metálica. Você acha que está sozinha, Andy? Cada movimento seu está sendo vigiado. E se errar, ele não será o único a sofrer. Um arrepio percorreu sua espinha, mas mesmo assim ela segurou o choro e respondeu com firmeza: Senhor, seja meu escudo e guia-me pelo caminho da justiça. Enquanto isso, Han Jae-hoon estava em seu escritório, inquieto. O olhar que antes mostrava apenas arrogância, agora refletia tensão, medo e um reconhecimento silencioso de que sua própria rede de aliados não era totalmente leal. Ele sabia que havia alguém dentro da empresa que estava manipulando informações, criando armadilhas que poderiam desestabilizar tudo o que ele construiu. Mas o que mais o surpreendeu foi a sensação crescente de que Andy não era uma ameaça comum. Ela era diferente. Cada ato de coragem dela, cada palavra proferida com calma, parecia corroer as paredes de proteção que ele erguera durante anos. Ele fechou os olhos por um instante, lembrando-se da foto antiga, com a família, da infância, da inocência que havia perdido, e de repente, uma pergunta silenciosa surgiu. Poderia ele ainda ser salvo, mesmo depois de tantos erros e decisões erradas? O dia se desenrolava como um jogo de xadrez. Andy foi chamada para uma reunião urgente com o Conselho de Investidores e sabia que algo mais sombrio se escondia atrás da convocação repentina. Enquanto caminhava pelo corredor até a sala de reuniões, percebeu o olhar de alguns executivos que antes pareciam aliados, mas que agora a analisavam com suspeita e malícia. Ela entendeu imediatamente. Havia traidores infiltrados, interessados em manter os esquemas de corrupção e eliminar qualquer ameaça à sua segurança ou ao império de Jae-hoon. Mas Andy não tinha medo. Sua fé não permitia. Ela sabia que Deus estava no controle, mesmo quando os homens agiam com intenções ocultas. A cada passo, sentia-se fortalecida, lembrando-se de Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. A reunião começou tensa. Andy apresentou documentos e questionou decisões com precisão e firmeza, enquanto os executivos a olhavam com expressões desconfiadas, alguns tentando intimidá-la com olhares cortantes. Então, uma surpresa inesperada ocorreu. Jae-hoon interrompeu a reunião de forma abrupta, pedindo silêncio. Ele havia percebido que algo maior estava em jogo, que aquela jovem secretária não estava apenas expondo irregularidades, mas também provocando uma transformação silenciosa na sua própria consciência e naqueles que o cercavam. Ele olhou para Andy
e por um breve instante, houve um reconhecimento mudo. Algo estava mudando dentro dele, algo que ele não podia mais controlar com dinheiro ou poder. No fundo, ele sentia medo, mas também um estranho conforto. A presença de Andy era como uma luz suave que entrava em um lugar antes dominado apenas pela escuridão. E naquele ponto, a tensão atingiu seu ápice. Quem estava observando? Quem era confiável? Qual passo poderia levar à libertação ou à ruína? Andy sentiu que o próximo movimento deveria ser estratégico, espiritual e cauteloso, pois qualquer descuido poderia custar caro. Ela fechou os olhos por alguns segundos e murmurou mais uma oração silenciosa, pedindo não só proteção, mas também sabedoria para conduzir a verdade de forma justa e honesta. E você, espectador, já imaginou como seria enfrentar um ambiente em que a própria fé é testada a cada instante e cada pessoa ao seu redor pode ser inimiga ou aliada? Pois Andy estava exatamente nesse ponto, prestes a enfrentar um dilema que poderia abalar não só a empresa, mas toda a vida de Han Jae-hong e a própria missão divina que carregava no coração. O que vem a seguir? Ainda há decisões críticas, encontros inesperados e a aproximação do clímax que pode mudar destinos. A fé, a coragem e a sabedoria de Andy serão testadas ao máximo, e só aqueles que confiam em Deus podem entender a profundidade do que está prestes a acontecer. Fique atento, porque a próxima virada revelará segredos que nem o mais poderoso homem da Coreia poderia prever. E o impacto da fé silenciosa de uma secretária será sentido de maneira que mudará vidas para sempre. A noite caiu sobre Seul como um manto pesado, mas dentro do prédio da construtora, o clima era ainda mais carregado. Andy entrou no escritório de Han Jae-hong com passos firmes, carregando consigo não apenas os documentos, mas toda a convicção que Deus havia colocado no seu coração. O ambiente parecia respirar tensão. Cada móvel, cada quadro de arte moderna, cada reflexo no vidro mostrava a perfeição de um império construído à custa de segredos sombrios. Mas naquela noite, nada conseguiria esconder a verdade. Andy posicionou os documentos sobre a mesa de Han Jae-hong como quem coloca diante de alguém não apenas provas, mas a oportunidade de escolha, de redenção ou destruição. A respiração dele estava contida. O terno impecável parecia pesar ainda mais em seu corpo, como se ele sentisse o peso de cada ação, de cada decisão corrupta que o havia levado até ali. Por um instante, o silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo som suave do relógio na parede e pelo bater distante da chuva nas janelas. Andy olhou diretamente nos olhos de Han Jae-hong e disse, com firmeza, mas sem um tom acusatório: "Eu não vim aqui para destruir, mas para mostrar que há uma saída. O Senhor nos dá sempre uma chance de mudança, mesmo quando parece tarde demais." Enquanto isso, a tensão atingia outros setores da empresa. Mensagens anônimas, e-mails interceptados e ligações inesperadas começaram a se revelar. Os inimigos ocultos finalmente se mostraram. Funcionários que antes pareciam confiáveis estavam envolvidos em tentativas de encobrir crimes, mas também haviam aqueles que, com medo ou arrependimento, decidiram ajudar Andy a expor a verdade. Cada descoberta era um choque, um mosaico de intrigas que se encaixava diante dos olhos atentos dela. A jovem secretária percebeu que seu papel não era apenas conduzir documentos à justiça, mas também ser mediadora de uma transformação espiritual que ultrapassava qualquer processo legal. Ela fechou os olhos por um momento, sussurrou uma oração silenciosa e respirou fundo. Sabia que Deus a guiava e que cada passo seu deveria ser firme, mas cheio de sabedoria.
O ápice chegou quando, durante uma reunião emergencial com o conselho da empresa, Angie apresentou provas irrefutáveis de superfaturamento, corrupção e manipulação financeira. Planilhas detalhadas, contratos adulterados, transferências suspeitas e fotografias de reuniões secretas foram expostas diante de todos. O clima era de choque absoluto. Alguns conselheiros tentaram negar, gritar, culpar uns aos outros, mas não havia mais espaço para mentiras. Han Jae-hoon, observando toda a cena, sentiu algo que não experimentava há anos: culpa, arrependimento e medo genuíno. Mas junto a isso também surgiu uma sensação estranha de alívio, como se o peso que carregava pudesse finalmente ser liberado, se ele estivesse disposto a abrir seu coração à mudança. Ele respirou profundamente e, pela primeira vez em muito tempo, baixou a cabeça em silêncio, permitindo-se sentir vulnerável diante da fé inabalável de Angie. E foi nesse instante que a transformação espiritual começou a se manifestar. Angie, sentindo a presença de Deus naquele momento, falou palavras que ecoaram pelo salão. Han Jae-hoon, o Senhor não deseja a sua destruição, mas que você se arrependa e mude. Todos nós podemos começar de novo, e sua graça é maior do que qualquer erro cometido. Seus olhos se encheram de lágrimas, a postura rígida se curvou, e por alguns segundos o silêncio foi quebrado apenas pelo som do próprio coração, batendo em sintonia com o que parecia ser um novo começo. Aquela não era apenas a vitória da justiça sobre a corrupção, mas da fé sobre a escuridão, da coragem sobre o medo. Os inimigos ocultos que antes operavam nas sombras perceberam que não podiam mais agir com impunidade, e alguns, tocados pelo impacto espiritual do momento, começaram a refletir sobre as suas próprias escolhas. No final da noite, enquanto a chuva lavava a cidade, Angie e Han Jae-hoon ficaram sozinhos no escritório. Ele ainda estava trêmulo, segurando a foto antiga da família, mas havia um brilho diferente nos olhos dele. Um homem que antes buscava poder a qualquer custo, agora começava a compreender a profundidade do arrependimento e a força transformadora da fé. Angie fechou a Bíblia sobre a mesa e murmurou: "A justiça verdadeira vem do Senhor, e Ele não abandona aqueles que se arrependem de coração." Han Jae-hoon respirou profundamente e, pela primeira vez, sentiu-se leve. O império não seria destruído por completo, mas seria reconstruído com integridade, guiado por princípios que antes pareciam impossíveis para ele compreender. Aquele momento selou não apenas a exposição final da corrupção, mas também o triunfo silencioso da fé e da coragem de Angie. Você, que acompanha essa história, já se perguntou quantas vezes a coragem de uma única pessoa pode mudar destinos? Quantas vidas podem ser transformadas quando alguém escolhe seguir princípios, e não apenas o lucro ou a conveniência? A resposta está diante de você, na transformação de um homem poderoso e na persistência de uma jovem secretária que confiou em Deus. Essa noite mostrou que, mesmo nos lugares mais sombrios, a luz pode entrar e redefinir tudo. E se você levar isso para sua vida, lembre-se sempre: a fé, a coragem e a verdade podem mover o impossível. O silêncio no escritório de Han Jae-hoon era diferente daquela noite chuvosa que precedeu o clímax. Agora não havia tensão, nem suspeitas, apenas uma calma carregada de significado. Eun-ji se apoiava levemente na borda da mesa de carvalho, observando o homem que poucos dias antes parecia inabalável e impenetrável, agora com os ombros relaxados e os olhos ainda úmidos de lágrimas. Era incrível como uma série de acontecimentos aparentemente impossíveis havia levado à transformação completa de um coração endurecido pelo poder e pela ganância. A justiça terrena havia começado a agir através da exposição da corrupção, mas a verdadeira mudança veio do espírito. Han Jae-hoon, com a voz baixa, quase como se tivesse medo de quebrar aquele momento de intimidade, disse: "Eun-ji, eu não sei como agradecer. Eu nunca imaginei que seria possível enxergar o mundo de outro jeito.
Eu quero tentar mudar, de verdade. A firmeza de Eun-di se manteve, mas havia a suavidade na resposta. O Senhor nos ensina que a luz vence a escuridão e que nunca é tarde para se arrepender. Você só precisa deixar Deus guiar seus passos. Enquanto a chuva ainda caía lá fora, Eun-di puxou uma cadeira e sentou-se diante de Jae-hun. Ela abriu a Bíblia no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme. Aquelas palavras não eram apenas para ele, mas para qualquer pessoa que se sentisse perdida no poder, na mentira ou no medo. O homem poderoso olhou fixamente para o texto, sentiu cada palavra penetrar como uma luz direta no âmago da sua alma. Ele respirou fundo, fechou os olhos e por um instante parecia que toda a atenção acumulada de anos de corrupção se dissolvia em lágrimas silenciosas. O império, os contratos fraudulentos, o medo de perder o poder, tudo isso perdeu força diante do que ele sentia ser maior do que qualquer riqueza, a oportunidade de redenção. Eun-di, com o sorriso sereno, lembrou que a vitória ali não era apenas pessoal. Ela havia conseguido não só preservar sua integridade, mas também conduzir um homem à consciência dos seus atos, provando que a fé pode ser uma arma poderosa, silenciosa, mas transformadora. O ambiente ao redor, o luxo dos móveis, a vista panorâmica de Seul, até a própria chuva refletindo nas janelas, tudo parecia agora representar algo novo: esperança, renovação e o poder da fé em ação. No fundo, Eun-di sabia que aquela vitória não era dela, mas de Deus agindo através dela. Cada detalhe da história até ali mostrava que coragem, oração e integridade podem enfrentar até mesmo os maiores impérios da corrupção. Antes de se despedirem, Jae-hun olhou para Eun-di e perguntou com sinceridade: eu consigo mudar de verdade? Será que eu posso reconstruir minha vida e fazer o que é certo? Eun-di, com firmeza e ternura ao mesmo tempo, respondeu: sim, Senhor. Deus nos dá novas chances. A mudança começa no coração, mas se espalha pelo que fazemos a cada dia. Escolha a luz e ela guiará seus passos. Essa conversa encerrou não só a tensão da história, mas também apresentou uma lição fundamental para qualquer espectador. A transformação real não vem apenas da exposição de erros ou punição, mas do arrependimento genuíno e da entrega ao que é justo. E enquanto os créditos poderiam começar a rolar, a narrativa deixa uma última reflexão para quem acompanha. Quantas vezes nos deparamos com situações em que temos o poder de mudar destinos, mas tememos o confronto? Quantas oportunidades de transformação espiritual deixamos passar por medo, conforto ou conveniência? A coragem de Eun-di mostra que não é necessário ter poder ou influência para fazer a diferença. O que importa é a fé inabalável, a determinação de permanecer íntegro e a disposição de ser luz em meio à escuridão. E se você levar isso para a sua vida, lembre-se: cada ato de justiça, cada palavra de verdade e cada momento de coragem tem potencial para transformar não só a sua história, mas a de todos ao seu redor. E aqui vai o convite final para o público. Se você se sentiu impactado por essa história, compartilhe nos comentários qual momento mais te tocou, como você aplicaria essa coragem e fé na sua vida. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos doramas gospel que vão mexer com a sua fé e coração. Porque a história de Eun-di e Ren Jae-hun mostra que a fé pode enfrentar qualquer escuridão e que a luz verdadeira sempre encontra um caminho.